Boa noite. Estamos ao vivo, iniciando mais uma live, aprendendo com as mulheres da Bíblia. É um prazer estar aqui com você mais uma noite. No canal Rita Magalhães, no YouTube e no Instagram. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Fatinha. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite. Vão aí chamando as amigas, convidando os familiares para estar conosco, porque essa noite, com certeza, nós vamos aprender muito com uma história muito interessante. Boa noite, minha prima. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Chama as amigas e vem com a gente. Essa é a nossa quarta live da série Encontros que Marcaram a História, que vem acontecendo toda segunda-feira às 22 horas no Instagram e no YouTube, canal Rita Magalhães. Muito obrigada! Que bom que você gostou! Sou apaixonada pela palavra de Deus e pela igreja local, pois ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. O porquê das lives? Porque o conhecimento da palavra de Deus vai fazer toda a diferença no posicionamento dos seus filhos. O tema central do canal Rita Magalhães são mulheres da Bíblia, mulheres como eu e como você, cheias de sonhos, de expectativas, que passaram por frustrações, decepções, que tiveram que encarar o medo de frente. Muitas mulheres foram vitoriosas, outras fracassaram, mas todas as mulheres da Bíblia, todas, sem exceção, vêm trazendo muitos ensinamentos para as nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos diz. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito para nos ensinar. Foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Isso está escrito em Romanos 15, 4. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, essa série de lives estão sendo muito impactantes. Deus tem feito grandes coisas. Já recebi testemunhos de cura. Glória a Deus por isso. Fiquei muito feliz. Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Nós falamos, nós oramos, mas a pessoa é curada pela fé. É a fé da pessoa que cura. É o Senhor que já fez todas as coisas que nos cura. Eu fui informada agora que a nossa live não está passando no YouTube. Então, amanhã ou no final da live eu estarei colocando para que você possa assistir também essa live no YouTube. Aprendi com as mulheres da Bíblia. É o meu primeiro livro, esse daqui. Já tenho o meu primeiro livro escrito, baseado nas lives que já foram feitas. E no final dessa série de lives, Encontros que Marcaram a História, eu vou estar sorteando o meu primeiro livro, Aprendi com as Mulheres da Bíblia. O livro está muito bonito, tá? Você já pode adquirir o livro, o meu livro, Aprendi com as Mulheres da Bíblia. É só você entrar em contato comigo e você estará recebendo o seu livro. Ele está muito bonito, eu tenho certeza que ele vai abençoar muitas vidas. Então, no final da nossa série de lives, nós vamos estar sorteando o livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Então, garanta já o seu exemplar. Nesse livro você vai encontrar, além das inspiradoras histórias das mulheres da Bíblia,
temas bastante significativos. O celular caiu? Ao vivo tem umas coisas aqui muito interessantes, meu Deus. Nesse livro você vai encontrar, além de história de mulheres da Bíblia, temas bastante significativos que fortalecerão a sua vida cristã. Então, para adquirir o livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia, é só entrar em contato comigo. Agora nós vamos à nossa série de lives, Encontros que Marcaram a História. Uma série que fala sobre mulheres que tiveram suas vidas transformadas após se encontrarem com Jesus. O encontro com Jesus faz toda a diferença no nosso posicionamento. Ele muda, transforma a nossa história. Nós já conversamos sobre a mulher samaritana nos nossos encontros, nós conversamos sobre a mulher do fluxo de sangue, nós conversamos na semana passada sobre a mulher adúltera. Se você ainda não assistiu essas lives, vale a pena você ir lá no canal Rita Magalhães e assistir e compartilhar para que várias pessoas sejam abençoadas. João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Jesus é a verdade que liberta. Essas mulheres tiveram suas vidas radicalmente transformadas ao se encontrarem com Jesus. Caso você ainda não tenha assistido, a série de lives está no canal Rita Magalhães no YouTube. E hoje nós vamos conversar sobre um encontro que uma mulher teve com Jesus. Nós vamos conversar sobre uma incrível história de cura e libertação. Isso mesmo, nós vamos conversar sobre um dos milagres mais impactantes da história de Jesus aqui na Terra. A mulher encurvada. Nós vamos começar a partir de agora, daqui a pouquinho, porque antes de nós darmos início, antes de prosseguirmos com a história da mulher encurvada, eu quero ler 3 versículos e te convidar para estar orando comigo. O Senhor tem feito grandes coisas durante esse tempo de lives sobre mulheres que tiveram encontro com Jesus. E hoje eu creio que não será diferente. O Senhor vai operar maravilhas. E a nossa oração será sobre libertação. Se caso você esteja lutando com alguma questão que é recorrente, eu creio que essa noite será uma noite decisiva. Você será curada, transformada. Você deixará o peso para trás. Caso você tenha um peso, alguma coisa que te incomode, você vai ser retirado de você essa noite em nome de Jesus. Pois você terá uma visão diferenciada e será liberta para a honra e para a glória do Senhor. Mateus 18 ao 20, são 3 versículos muito maravilhosos, 2 versículos abençoadores. 2 não, né? 3. Mateus 18, 19 e 20. Diz o seguinte: digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo, se 2 de vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Essas foram as palavras do Senhor. E nós vamos orar a partir desse momento para que o Senhor venha com a sua graça, para que o Senhor venha com uma unção de cura, para que o Senhor venha com uma unção de libertação, que você seja liberto nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus,
Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui, porque é o que a sua palavra nos diz. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o que nós ligarmos nessa noite aqui na terra será ligado nos céus. O que nós desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Porque eu creio também, Senhor, porque a sua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. E o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor está aqui. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, junto com os meus irmãos, junto com as minhas irmãs, vem, Senhor, com a sua graça. Só o Senhor conhece a alma humana. Só o Senhor sabe o que se passa no coração. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um. Se tiver alguma coisa incomodando, se tiver, Deus, em nome de Jesus, algum espírito de enfermidade, Senhor, que está, Senhor, oprimindo, Senhor, as mentes e os corações dos meus irmãos, em nome de Jesus, que caia por terra nessa noite. Eu declaro que cada homem ou mulher que assistir essa live, que estiver ouvindo essa oração, será alcançado pela tua maravilhosa graça e será liberto em nome de Jesus. Assim como aquela mulher encurvada foi liberta, foi livre da enfermidade que a atormentava durante anos. Que os meus irmãos sejam libertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. A mulher encurvada. Essa história encontra-se registrada no Evangelho de Lucas. Só um minutinho. Se eu desligar aqui o computador, porque ele não está funcionando. Ele vai ficar desligado. Então vamos lá. Então a mulher encurvada, a história encontra-se registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. A Bíblia não cita o seu nome, apenas diz que ela era encurvada ou corcunda. Ao ler o texto, podemos perceber que ela era uma mulher corcunda e, portanto, era tão corcunda ao ponto de estar olhando apenas para o chão. Imagine nós mulheres, né, que gostamos de andar, que gostamos de nos posicionar, de nos arrumar, colocar uma roupa e permanecermos de cabeça baixa, olhando o tempo todo para o chão. Nós que gostamos de levantar os braços, as mãos nas nossas igrejas, adorar o Senhor com os nossos irmãos. Essa mulher, ela não podia fazer isso, ela estava encurvada, ela passava durante todo o tempo olhando para o chão. Isso não aconteceu durante 1 mês, 2 meses, esse acontecimento estava sobre ela durante 18 anos, aquela enfermidade a atormentava, a incomodava durante 18 anos. E o pior, né? Ela estava assim muitos anos. Imagine, arrastar uma condição desagradável por longos anos. Arrastar uma situação desagradável por alguns dias, por menor tempo que seja, já é ruim. Agora imagine arrastar essa situação por longos e longos anos. Uma situação que incomodava, uma situação deprimente para uma mulher. Estar corcunda e olhando para o chão. É isso que o texto de Lucas relata. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. 18 anos, possessa de um espírito de enfermidade. É o que diz o relato bíblico. Essa não era uma enfermidade como uma enfermidade que o médico pudesse resolver, uma enfermidade que um tratamento pudesse resolver. Era uma enfermidade espiritual. Ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Existem formas das pessoas ficarem doentes. Muitas enfermidades, elas podem atingir a alma. Muitas enfermidades, elas podem atingir a mente. Muitas enfermidades, muitas vezes, vêm através de problemas, de situações,
situações do dia a dia que vão se acumulando e causam as chamadas doenças psicossomáticas. Às vezes o excesso de trabalho, às vezes a falta de trabalho, a pessoa se sente incomodada por não estar se sentindo produtiva, mas o mais importante é saber que o Senhor, o nosso Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Antes de Jesus vir a essa terra, Isaías 53, 4a já dizia, já profetizava, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Já havia feito essa profecia, mas aquela mulher doente, ela estava no lugar certo e ela foi encontrada pela pessoa certa. Ela estava na sinagoga, ela estava numa igreja, no lugar onde ela ouviria verdades sobre aquele que cura. A enfermidade daquela mulher era uma enfermidade visível. As pessoas podiam ver. E com certeza atingia sua autoestima. Muitas vezes nós podemos carregar doenças que só nós e Deus sabemos. Muitas vezes são doenças visíveis, mas muitas vezes são doenças invisíveis, doenças que só nós, com o nosso Senhor, sabemos. Doenças na alma, doenças no coração, né? Doenças emocionais. Durante muitos anos da minha vida, eu carreguei um peso que só eu sabia. Só eu e Deus sabíamos. E aquilo me fazia muito mal. Era uma falta de perdão que eu não sabia administrar. Então eu tive esse problema durante muitos anos. Um acontecimento que marcou a minha infância e eu arrastei aquele sentimento durante anos e anos. Anos a fio com aquele pensamento, anos a fio com aquele sentimento me incomodando. Eu, como aquela mulher, também estava na igreja. E quantas pessoas estão ouvindo essa live agora, estão na igreja, mas também carregam ainda uma enfermidade. Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós precisamos continuar declarando e crendo naquilo que Jesus já fez. Então, como estou contando a história, eu, como aquela mulher, também estava na igreja. Por isso, eu enfatizo a importância de nós congregarmos. É ali que nós vamos ouvir. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra, pelo ouvir da palavra de Deus. É assim que nós vamos adquirir a fé. E a comunhão com os nossos irmãos, a comunhão com os irmãos vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Quando um estiver fraco, o outro vem e ajuda, o outro vem e fortalece, o outro vem e encoraja. Então, servir a Deus em uma congregação honra a Deus, nos abençoa muito, honra o Senhor. O escritor aos Hebreus, ele enfatiza a importância de permanecermos na congregação. É isso aí, Adriana, é uma verdade, a ausência de perdão, ela adoece. E você está dizendo aí, eu também conheço várias pessoas nessa situação. Então, o escritor de Hebreus, ele enfatiza, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. O Senhor está voltando. Então, durante um culto na minha igreja, eu fui completamente curada. Assim como aquela mulher, ela foi curada, ela estava na congregação, ela foi curada. E durante o culto na minha igreja, eu fui curada. Foi como se tivesse saído um peso das minhas costas. Eu estava livre. Jesus me libertou por completo. Perdoar, né? Eu perdoei, eu liberei o perdão e eu fui livremente, eu me tornei livre daquele tormento que durante anos abateu a minha alma. Então, perdoar
Quando você perdoa, você quebra a corrente que prende você no passado. Você se livra do passado através do perdão. Então, seja o que for que tenha acontecido, seja o que for que você tenha feito, se recuse a culpar e opte por perdoar. Perdoar a você mesma, perdoar ao outro, porque a antiga regra, ela continua valendo 70 vezes 7. Então, aquela mulher durante 18 anos estava oprimida. Então, não importa o tempo, Jesus tem a liberdade para todos nós. Não podemos desistir, não podemos nos acostumar com o problema e achá-lo normal. Nada que nos oprime é comum. Eu aprendi isso com a minha mãe, que ela sempre dizia: não se acostume com as coisas erradas, não se acostume com as coisas que te incomodam, não se acostume com as coisas ruins, não se acostume com coisas que não são comuns. Então Jesus, ele estava vendo e esperando, está esperando um posicionamento nosso, um posicionamento de fé, um posicionamento de persistir, de não desistir, de buscá-lo em todo o tempo. E Jesus, ele continua o mesmo. Ele continua se importando comigo e com você. Lucas 13, 12, 13. Ao ver a mulher encurvada, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela endireitou-se e louvava a Deus. Jesus teve compaixão por aquela mulher que tinha uma história tão trágica. Ele a tocou e ele a curou. Não deixe de contar as suas dores e as suas angústias para Jesus. Ele se importa com você. Se dói em você, o Senhor Jesus se importa. Jesus teve compaixão por aquela mulher, por ela andar encurvada durante 18 anos. E quando ela se encontrou com Jesus, ali na sinagoga, quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela foi restaurada, ela foi curada, ela foi liberta. E é assim que acontece quando nós nos encontramos com o Senhor. Ele tem a libertação, ele tem a salvação, ele tem um pacote completo para mim e para você. Você pode dizer: mas isso ficou no passado. Mas se ainda dói em você, Jesus se importa. Nós não temos como abafar uma ferida. Quando nós abafamos uma ferida, ali vai haver uma inflamação. Ali vai haver, um problema mais sério. Vai ficar abafado, ele vai infeccionar. Não tem como nós escondermos uma ferida. Ela precisa respirar, ela precisa ser removida, ela precisa ser tratada. E o Senhor Jesus, ele é especialista em tratar das nossas feridas, em tratar da nossa alma, do nosso coração. Não pense, não esconda as coisas do Senhor. Você pode falar assim: mas isso é uma bobeira. Se te incomoda, Jesus se importa. Você pode dizer: eu não quero importuná-lo com essa mesma questão. Se ainda não está resolvido, ele se importa. Enquanto eu escrevia, o Espírito Santo me fez lembrar de muitas mulheres que arrastam dores. Assim como a Adriana acabou de falar, que ela conhece muitas amigas, que estão adoecidas pela falta de perdão. Enquanto eu falava, enquanto eu estudava, enquanto eu escrevia, o Senhor me fez lembrar de muitas mulheres que arrastam dores. Deus tem uma vida de liberdade e é uma liberdade completa. Não se acostume com a dor. Não esconda a sua dor. O Senhor Jesus, ele veio para nos libertar. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Ele é o bálsamo curador
que pode tocar na sua alma. Você só precisa permitir ser tocada por Ele, como fez a mulher encurvada. Há coisas novas reservadas para você. Somos todos diferentes, somos todas diferentes. Ele se importa com cada um de seus filhos. O Senhor tem muitos filhos, mas Ele conhece a particularidade de cada um. Ele sabe aonde dói, Ele sabe aonde incomoda, Ele sabe onde não está curado, Ele sabe aquilo que nós não perdoamos ainda. Nós precisamos ter coragem, ter ousadia de chegar para o Senhor, lançar sobre Ele, a Bíblia fala, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Ele se importa com você, independente do dia, independente da hora, independente do que você faça ou do que você deixa de fazer. Os religiosos, eles acham que é pelo muito fazer. Não. O Senhor, Ele não tem filhos prediletos. Não é por você fazer excessivamente, mas o Senhor está olhando aqui o coração. É com isso que o Senhor se importa. Se importa que o seu coração seja curado. Se importa que você tenha um coração. Ele olha para o seu coração de adorador. Nós podemos ver a história de Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? De modo algum. Ele pecava, mas ele também era rápido em buscar o Senhor, rápido em se arrepender, rápido em voltar atrás, rápido em querer fazer sempre a vontade de Deus. Então nós precisamos ser assim também. Então o Senhor, Ele não tem filhos preferidos, né? Muitos costumam dizer que Ele tem filhos que o preferem, filhos que preferem estar com Ele. Lucas 13:14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesse dia e não no sábado. Você pode experimentar a bondade do Senhor em qualquer dia, em qualquer hora. Ele te ama e Ele quer te ver livre do seu mal. Lucas 13:15-16 diz o seguinte: o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, num dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? O Senhor queria libertá-la, o Senhor queria curá-la, o Senhor queria mostrar para ela que ela era mais importante do que cuidar dos animais. Como faziam os fariseus, como faziam os sacerdotes, como eles se preocupavam em cuidar dos animais, em dar água para beber, e uma pessoa enferma há tantos anos, necessitando de cura, essa pessoa não deveria ser curada? Deus, Ele não rejeita isso mesmo, Adriano. Um coração quebrantado, Deus não despreza, jamais Ele despreza. Então não se importe com o que os outros vão dizer. Os fariseus não se importavam com a dor daquela mulher. Jesus, sim, Ele se importou. Ele ouviu o clamor abafado na alma daquela mulher. Deus ouve, mesmo que você não fale, Ele conhece o seu clamor, Ele conhece aquilo que a sua alma deseja. Nós, sabendo disso, nós precisamos nos dobrar diante do Senhor e falar e expressar o que nós queremos, o que nós precisamos, aonde está doendo. Então Ele sabe do que a gente precisa. Ele quer que eu e você andemos de cabeça erguida, que nós não andemos encurvados, que nós não andemos olhando para baixo, mas o Senhor quer que nós possamos contemplar a beleza, nós possamos contemplar a santidade
do Senhor, nós possamos adorá-lo, que nós possamos olhar ao nosso redor e fazer as coisas com bondade, com graça, com sabedoria, com alegria. Aquela mulher, com certeza, ela não tinha alegria. Com certeza, ela não podia, né, se levantar, olhar para o alto, adorar, olhar as pessoas no olho, olhar as pessoas de frente, mas não, ela andava encurvada e olhando para baixo. O Senhor quer que nós andemos sim de cabeça erguida. A história da mulher enferma nos ensina muito sobre o que é de fato ser liberta e poder andar de cabeça erguida. Mulher. A mulher encurvada arrastou aquele sofrimento no seu físico por 18 anos. Eu também arrastei pensamentos durante muitos anos. Ele me acompanhou durante a minha infância, aqueles pensamentos me acompanharam durante a minha adolescência, durante o meu casamento. Eles estavam comigo o tempo todo. Eles me perseguiram na criação dos meus filhos. E assim como fez com ela, Jesus, ele me libertou por completo. Jesus, ele tem a libertação por completo para cada uma de nós. Quantas mulheres nós temos visto o Senhor erguendo porque elas não desistem. Quantas mulheres nós temos visto elas crescendo, elas amadurecendo no Senhor, porque elas não desistiram de olhar para Jesus. Elas tiveram um encontro com Jesus, assim como eu. Muitas mulheres que estão me ouvindo hoje, aqui agora, tiveram um encontro com Jesus e podem testificar que tiveram a sua vida transformada. Talvez você tenha um problema físico, ou esteja arrastando um trauma do passado, ou você esteja passando por algum tipo de problema emocional, um problema de relacionamento. Não importa o qual seja e o que seja, ou não importa o tamanho do seu problema. Jesus, ele quer te libertar hoje mesmo para que você ande de cabeça erguida. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Ela ficou agradecida, ela estava feliz porque o Senhor havia curado. E é assim que Deus quer fazer com cada uma de nós, com cada um de nós. Levítico 26:13 diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Somente o Senhor pode nos fazer andar de cabeça erguida. Nós podemos e devemos olhar para o que diz as Escrituras. Ali tem ensinamentos para todos nós. Ali tem ensinamentos e posicionamentos para nós adquirirmos e andarmos de cabeça erguida. Mesmo que as situações se levantem contra nós, se nós formos perseverantes, se nós persistirmos em estarmos olhando para o Senhor, Ele vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única verdade que nos liberta se chama Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela atenção. Na live da próxima semana, nós vamos conversar sobre a viúva de Naim, um incrível milagre de Jesus. A cada live que nós fazemos, um milagre. A cada encontro com Jesus, um novo milagre. Convida 1, 2, 3 amigas e vem com a gente. Um abraço carinhoso, que vocês tenham uma semana abençoada com Jesus.
Até a próxima.